Boa noite, gente, tudo bem? Hoje eu queria comentar um vídeo que eu vi, que eu achei bem interessante, falando sobre... Ele fez uma análise macroeconômica, uma análise quase que micro ali, de setores que ele entende que tem um potencial de valorização, chamam de potencial de upside. E eu achei bem interessante esse vídeo aqui do Pedro Daltro, ele é gestor do SPXS11, no canal aqui do Café com Fi, com a Andrea, tá? Eu achei muito bom. Vou colocar um pedaço aqui só pra gente comentar e eu também explicar o que eu tô fazendo nesses dias, tá? E nesse carnaval, o que eu andei fazendo. Vamos lá. Botaria nessa ordem. Primeiro o CRI, né? Depois logístico, depois escritório, depois residencial e último shopping. Então, esse é a ordem que ele vê de potencial de valorização, tá? Vamos continuar. Eu fiquei agora curiosa para diferenciar o que tem de upside em relação às ações, né, de shopping e em relação aos fundos imobiliários de shopping. Qual que é a diferença? Tá. Os fundos imobiliários têm uma vantagem tributária. Então isso aí já seria uma vantagem dos fundos imobiliários. Mas por outro lado, os shoppings que estão nas empresas são muito melhores do que os shoppings que estão nos fundos imobiliários. Então, nesse cenário de tentar subir locação, eu acho que os que conseguirão, assim, na média eu acho que vai ser difícil, vai ser fácil. Mas se tem alguém que vai conseguir, são que tem os melhores ativos. E aí, as empresas de shopping, elas estão muito mais descontadas do que os fundos de shoppings. Mas elas têm os melhores ativos. Que na minha cabeça, se tiver condição de subir aluguel, vão ser dessas empresas e não desses FIIs. Tô falando na média, tá, gente? Não pode ser que alguns falem, mas tem aquele FII que tem aquele ativo. Tô falando na média, eu prefiro as empresas hoje do que os FIIs. Os ativos são muito melhores da empresa do que os que estão nos... Não é que os FIIs são ruins, não. É que as empresas são muito bons. E as empresas brasileiras de shopping, elas estão entre as melhores do mundo. Eu até diria que elas são as melhores do mundo. Elas já transformaram o shopping, aqui no Brasil, o shopping do futuro. Então, quando você olha o que os americanos estão falando lá, você fala, putz, o Multiplan faz isso há 10 anos. A Iguatemi faz isso há 10 anos. A Alo faz isso há 10 anos. Não sei, às vezes a gente vê lá, vai visitar shopping nos Estados Unidos, lê notícia que o cara vai fazer isso, porque agora tá dando certo. E em alguns momentos também os gringos vieram no Brasil pra aprender aqui, tá? Já teve gringo que veio olhar e falar, poxa, eu veio aqui. Quando veio olhar, fala, pô, mas é isso aqui que vai ser, não é o que a gente faz lá. Ainda bem que pelo menos tem alguma coisa que a gente tá anos-luz, né, à frente, né, dos americanos. Não, tem Assim como o próprio sistema bancário, né, brasileiro. Muito melhor. Muito melhor, né? Muito melhor. O sistema bancário brasileiro é muito melhor que o americano. E tem algumas coisas que a gente tá copiando eles e tá ficando bom também, muito bom. A lei de falência, a lei de recuperação judicial é muito bom. Pedro. Ok. Eu achei bem legal porque eu sempre achei o shopping, né, é um setor bem resiliente. Mas eu não tinha ainda essa noção de expertise que a gente tem em shopping. E depois dessa entrevista eu comecei a refletir sobre realmente é algo que funciona aqui no Brasil, né? É um ambiente que eu acho que quase todo brasileiro gosta, né? Não tem alguém que seja contra, né? Pelo menos eu não me recordo. Então eu achei bem interessante essa reflexão. Economicamente eu acho extremamente resiliente. É claro que existe, por exemplo, pandemia, alguma coisa nesse sentido que pode danificar, né? Que pode ter que seja um risco ali. Mas tirando esses casos assim, eu achei bem interessante. E aí depois disso eu fui dar uma olhada em algumas ações, né, dos shoppings, né? E aí eu tava olhando aqui a Allos, Multiplan e Iguatemi, achei assim interessante, tá? Eu analisei com calma, isso vai ficar para outro vídeo porque hoje não dá tempo de eu analisar com calma, mas tem uma delas que eu já entrei hoje, tá? E assim, realmente, olhando assim e analisando, eu achei que faz sentido o que ele falou, tá? Por isso eu entrei pouco. Na minha estratégia original, né, eu não quero ter 100% em fundo de investimento imobiliário para sempre, né? Enquanto eu ainda não alcanço a liberdade financeira nem nada, eu acho que é um setor que me agrada, né? Porque existe um risco muito menor ali de eu perder dinheiro. Então eu não preciso escolher com tanto rigor assim quanto as ações, né? Então, o que eu quero fazer futuramente é deixar 90%, né? Isso futuramente assim que a taxa de juros dá uma caída e tudo mais. 90% em fundo de investimento imobiliário, 5% em ações de dividendo, que aí eu quero colocar o ETF de volta, né? Eu tinha o NDIV, provavelmente eu vou voltar com ele depois. E 5% em ações que eu acredito que tenha potencial de valorização.
E aí eu não preciso escolher 50, né? Escolhendo uma, duas, para mim já está ótimo. Então, pelo desconto que eu achei aqui, eu achei interessante, tá? Por hoje é só para passar o que eu tô pensando. O que eu fiz no carnaval foi dar uma estudada exatamente nisso aqui. Eu atualmente namoro, né? Então a gente utilizou bastante assim essa época pra gente ficar junto, né? E além disso eu aproveitei para dar uma estudada aqui nos ativos, o que eu ia fazer com minha carteira e tudo mais. Então, provavelmente o que vai mudar no tempo atual é que provavelmente eu vou colocar um pezinho em uma ou duas ações ali, tá bom? Bom, acho que é isso, gente. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreva no canal. Eu sempre dou risada quando eu falo isso, porque o Lucas Fi fala exatamente isso, mas eu não encontrei ainda um jeito melhor de falar, tá? Então, se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreva no canal. E vamos que vamos, gente. Uma ótima noite. Tchau.